Algoritmos e programação em sistemas biomédicos. Olá pessoal, sou o professor Paulo Emanuel, sou formado em Engenharia Elétrica, com doutorado e mestrado em Engenharia Biomédica. Tenho também especialização em docência no ensino superior. Atuo na área de linguagem de programação desde 1986. Também atuo na área acadêmica desde 1997. Nesta aula, será abordado a UCD, Algoritmos e Programação em Sistemas Biomédicos. Vamos abordar, nesta aula, o primeiro item. E qual é esse item? Diferentes linguagens de programação. E o que são diferentes linguagens de programação? Pensando nesse termo linguagem de programação, eu destaco como primeira geração os opcode. Os opcode são códigos escritos em hexadecimal que representa as instruções que a CPU deverá realizar, datada da década de 50. Após os opcode, veio a linguagem assembly, o assembly code. O assembly já trabalha com mnemônicos ou palavras reservadas que representam as instruções que a CPU irá realizar. Tanto o opcode quanto o assembly code são consideradas linguagens de baixo nível, porque elas estão mais próximas da máquina, mais próximas da CPU. Pensando agora em linguagens de alto nível, mas o que significa linguagens de alto nível? É o tipo de linguagem de programação que está mais próxima do ser humano. Nós aprendemos mais rápido a programar, porque os códigos e a escrita estão mais próxima de nós. Quais linguagens que eu posso dizer que é de alto nível? Na década de 70, foi desenvolvida a linguagem C. E a linguagem C é escrito em palavras reservadas em inglês, então está mais próximo de nós. Entretanto, para gerar o assembly code ou mesmo gerar o opcode, existe um componente chamado compilador, que pega a linguagem de alto nível e gera o baixo nível. E por último, vou falar da linguagem C#, que é a evolução da linguagem C, e posso dizer que é uma fusão da linguagem C++ com a linguagem Java. Essa linguagem C# tem como característica principal você poder trabalhar com orientação a objetos e orientação a eventos. E essa linguagem é uma linguagem muito rica, porque você pode trabalhar em duas instâncias. A primeira instância é conhecida como orientação a objetos, onde você constrói as suas classes, os seus métodos, e você consegue fazer a instância dessa classe e você consegue trazer características da classe no seu código principal. E a linguagem C# também tem uma característica que você pode trabalhar com a orientação a eventos, onde você desenvolve um código visual e você consegue trabalhar com botões, com labels, com text box, com combo box e outros componentes mais. O que são os inputs e os outputs? O porquê que esse termo input, output é tão importante na linguagem de programação? Porque já sabemos que as variáveis armazenam um dado, beleza. E esses dados vão entrar na memória. Esses são os inputs. Porém, é necessário executar os comandos que fazem essa entrada de dados. E vou deixar assim um exemplo de comando de entrada. Eu vou usar a linguagem C#, aplicação em console, que é console.read. A classe console e o método read, eu consigo ler um caractere. Porém, a classe console e o método readline, eu consigo ler uma cadeia de caractere. Na linguagem C#, essas duas estruturas, o console.read e o console.readline, ele lê um caractere,
ou uma string. Esses dois termos são considerados termos que representam a entrada de dado. E agora, para a saída de dado, o dado depois de processado, depois de parametrizado, ele tem que sair. Aonde? Na tela do PC. E para isso, na linguagem C#, por exemplo, eu posso ter o console.write e o console.writeLine. A classe console e o método write, ele imprime um dado, porém o cursor fica na mesma linha. E a classe console e o método writeLine, ele imprime um dado na tela do PC e o cursor ele vai para a linha de baixo, pensando na aplicação em console. E por que é importante esse termo input e output? No input, coletamos as informações do sistema ou do processo. Depois passa por um processamento. E no output, essa informação processada, ela é devolvida para o usuário. Então, input entrada, output saída. E entre esses dois termos tem o processamento. O que são as estruturas de tomada de decisão e laços de repetição? Veremos agora as estruturas de tomada de decisão e laço de repetição. O porquê que é necessário utilizar essas estruturas? Quando falamos em tomada de decisão, essa estrutura ela muda o fluxo da informação. Posso dizer que as tomadas de decisões é um tipo de filtro, aonde a informação ela entra no processo e de acordo com o resultado da informação, de acordo com o conteúdo da informação, ela vai mudar o seu sentido, ela vai mudar o seu fluxo. Para isso, podemos utilizar a função if, a função if-else e a função switchCase. A grande diferença entre o teste if e o teste switchCase é que o teste if, ele consegue testar intervalos. Porém, o teste switch só consegue testar constantes. Os laços de repetição ou os loops de um sistema, ele faz com que o sistema retorne ao fluxo anterior. Ele faça um loop, termina a execução de uma atividade e ele retorna para o início. Pensando em loop, eu posso destacar 3 tipos. O primeiro deles é o for. O for é um tipo de loop que tem início definido, fim definido e o incremento desse loop definido. Posso falar também de outro loop, que é o while. O while também, eu tenho um início definido, um fim definido, porém, o incremento ocorre dentro da função. Espero que você tenha gostado dessa aula. Recomendo que você faça uma busca ativa para aprofundar nesses temas que foram abordados. Obrigado e bons estudos! Algoritmos e programação em sistemas biomédicos.